Me perdoem aí, a gente recomeçando aqui o vídeo, porque eu acabei esquecendo de silenciar e com certeza ia fazer barulho no meio do caminho aí. Então vamos continuar, a gente já fez a oração, nós conversamos já um pouquinho aqui sobre esse início então hoje do Novo Testamento. Vamos começar aqui através de Mateus capítulo 1, versículo 1. Quem está aí com o PDF viu que são trechos, né, pequenos, de alguns livros aí do Novo Testamento. Então vamos começar através de Mateus 1, versículo 1. Vai ser o prefácio, a introdução de todos os evangelhos sinóticos que a gente chama, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele passa a ser um evangelho escrito bem depois, e João tem uma outra forma de escrita, né? Segundo os teólogos aí. Então a gente vai ver bastante falando sobre Mateus, Marcos e Lucas como esses evangelhos sinóticos, e posteriormente João também fazendo a sua colocação, né, como evangelho aí também. Então esse período que a gente vai começar aqui agora, gente, ele vai do ano 5 antes de Cristo até o ano 29 depois de Cristo. Por que é o ano 5 antes de Cristo e vai a vida de Jesus até 29 depois de Cristo? Sendo que a maioria das vezes a gente ouve, a história nos conta que Jesus morreu aproximadamente aos 33 anos de idade, né? Essa é a teoria histórica sobre a morte de Cristo. Então, a história parte de uma data aproximada de 5 anos, de 5 antes de Cristo. Por quê? Porque a gente não sabe o marco zero, ok? Por que a gente não sabe o marco zero? Porque não existe nenhum historiador, não existe ninguém que conseguiu datar o dia exato do nascimento de Jesus, ok? Curiosidade aqui para nós, assim como a gente também não tem a data exata do nascimento de Adão, ok? Então há uma mesma intenção de Deus em deixar com que isso seja algo para Deus saber. Nós não precisamos saber de algumas coisas, né? Algumas coisas elas realmente ficam escondidas em Deus e nós não temos necessidade de saber. O importante é que o nosso Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo em carne, nasceu e viveu nessa terra. Então, como não há uma exatidão do marco zero, do antes e depois de Cristo, então eles datam aproximadamente de 5 anos antes de Cristo e vai então esse período até a morte de Jesus, 29 depois de Cristo. Por isso que provavelmente Jesus morre aí entre os seus 30 e 33 anos, ok? 5 antes, quando dá o marco zero, mais 29 vai dar aproximadamente 34 anos. Esse período que a gente vai ler aqui, que vai ser até o início da igreja primitiva ali em Atos, tá bom? Então esse é o período que a gente vai ver agora. Praticamente a vida de Jesus, o nascimento e o ministério de Jesus até a sua morte e a ascensão aos céus, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vamos ver já essa genealogia que Mateus faz para nós sobre Jesus. E ele fala que esse registro é de uma genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele coloca como dois patriarcas, né, que Jesus descende, tanto do próprio Davi, que é da tribo de Judá, quanto do próprio Abraão, que é o pai de Judá, dessa linhagem que Jesus então nasce. Marcos capítulo 1, versículo 1 fala assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então percebem que Marcos começa seu evangelho dizendo que esse é o evangelho, ele vai contar a história, o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então o princípio dessas boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele coloca a divindade aí na genealogia de Jesus, que Jesus é Filho de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, 2 e 3. Não é isso? Deixa eu abrir aqui para ver os versos certinho, que a minha visão fica ruim à noite. 1, 2, 3 e 4. Lucas capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever
escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, esse início do livro de Lucas, ele é importantíssimo para nós entendermos algumas coisas que Lucas vai escrever depois, e a gente vai ver dentro do evangelho dele aqui, mas ele já mostra aqui para nós que ele provavelmente tenha sido um dos escritores, né, mais minuciosos, mais cuidadosos a respeito de detalhes. Para mim, dos 3 evangelhos sinóticos, o de Lucas é o mais interessante de se ler, porque Lucas busca detalhes que os outros 2 evangelhos, Mateus e Marcos, não mostram para nós, visto ter sido Mateus um dos discípulos, tá? Então Mateus, o evangelho de Mateus é de um discípulo que foi discípulo de Jesus, ele é o escritor, então Mateus foi discípulo direto de Jesus. Marcos, o evangelho de Marcos é escrito por Marcos, e Marcos não foi discípulo de Jesus diretamente. Marcos vem a ser discípulo depois de Barnabé, de Paulo, né, dos outros apóstolos, e ele decide escrever o evangelho que tinha sido narrado pelos outros apóstolos, pelos discípulos, pelas pessoas que estão vivas naquela época ainda. Então Marcos é um dos que escreve de maneira quase que colocando as narrativas de outras pessoas, né? E Lucas também. Lucas não é um discípulo direto de Jesus. Ele não foi um dos 12. Lucas é um discípulo provavelmente também de Paulo ou Barnabé, algum deles ali que se converte depois da morte e ressurreição de Jesus. E Lucas começa a caminhar com esses primeiros discípulos, e ele diz que ele teve todo o cuidado de buscar as informações mais cuidadosamente. Ele investigou, ele coloca aqui no evangelho, né? Ele fala que ele investigou cuidadosamente. Então nós vamos perceber em muitos relatos de Lucas uma maior profundidade em detalhes, em riqueza de situações, de histórias, porque Lucas estava ali interessado em realmente buscar o máximo de informações possíveis para colocar dentro do texto ali desse ensino. E o mais interessante também dentro do livro de Lucas é que ele está endereçando essa carta, esse relato para um homem chamado Teófilo. A gente vai ver isso tanto dentro do livro de Lucas quanto no livro de Atos. Os 2 livros iniciam justamente com a mesma narrativa de que essa carta, esses relatos estavam sendo para contar para esse Teófilo tudo o que tinha acontecido então na vida de Jesus e na vida da igreja. Então o Teófilo aqui, ele é um irmão em Cristo que tem o privilégio de receber essa carta, esses relatos de Lucas sobre toda a vida de Jesus e o seu ministério. Agora a gente vai mostrar o prefácio de João. Vamos lá, João 1, versículo 4. João 1, versículo 4. 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, João começa o seu evangelho, lá na nossa primeira leitura, a gente leu os primeiros versículos de João. Quer ver? Eu vou até voltar aqui para a gente ver, mas se não me engano foi isso mesmo. Os primeiros versículos de João são narrados no início dessa Bíblia, por quê? Quer ver? João capítulo 1, versículo 1 e 2 foi o nosso primeiro texto. Quem está comigo desde o dia 1º de janeiro, a gente leu, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então a gente já vê que João, ele tem uma narrativa muito mais profética, muito mais profunda, porque João também foi um discípulo de primeira geração de Jesus, né? Ele andou com Jesus. Então, os relatos de João, eles vão ser escritos muitos anos depois da morte de Jesus. João não escreve assim que as coisas estão acontecendo. Esses relatos do livro de João, do Evangelho de João, vão ser escritos posteriormente, até mais do que outros evangelhos, se não me engano. Então, assim, João não é muito preciso com detalhes a respeito do ministério de Jesus, mas ele mostra muito mais profundidade
a respeito daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele entende, né, do ministério de Jesus e da vida de Cristo aqui na terra, e ele vai nos ensinar então algumas coisas dentro do seu evangelho sobre uma vida de devoção que Jesus teve e que nós também devemos ter, baseados na presença do Espírito Santo, que é o que Jesus também teve e tudo mais. Então a gente vai ver isso muito presente dentro do evangelho de João. Agora nós vamos ler então as duas genealogias, tanto a genealogia de Mateus, que a gente viu que ele relata ali no começo, quanto a genealogia que Lucas também faz. E a gente vai conseguir ver um pouquinho a diferença de como cada um escreve. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 2 em diante. Mateus capítulo 1, versículo 2 até o 17, nós vamos ler. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, esse é o relato que Mateus faz a respeito da genealogia de Jesus. E é muito interessante que os dois evangelhos, né, tanto o de Mateus quanto o de Lucas, praticamente iniciam, né, com a genealogia. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisava, então, iniciar o Novo Testamento compreendendo e visualizando essa jornada que Deus fez ao longo da história da humanidade, em que Deus não permitiu que essa linhagem fosse quebrada, essa linhagem fosse contaminada, essa geração fosse, essa origem, né, através de Abraão, chegasse na tribo de Judá até José, que foi o marido de Maria, ainda que Maria não tenha tido, né, relações com José, mas Jesus nasce dentro da tribo de Judá, ok? Essa é a parte mais importante. Maria provavelmente também da tribo de Judá, então ele tem toda essa descendência da tribo de Judá, que era a promessa feita desde Abraão, ok? Então a gente tem a primeira genealogia aqui de Mateus. Essa questão do versículo 17 também é bem interessante, vale a pena fazer um estudo, buscar realmente um pouco mais de entendimento, porque Deus deixa bem relatado aqui que são 14, 28, depois mais 14, 28, 40 e poucas gerações, né? Então, de 14 em 14, Deus parece que vai renovando essa aliança com Abraão aqui. Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao 38, Lucas vai contar para nós, então, essa genealogia. Mateus inicia a genealogia de Jesus a partir de Abraão, ok? Da promessa que Deus faz
a Abraão. No caso de Lucas, a gente vai ver que ele inverte isso e ele vai contando praticamente da frente até o final, né, para o início. Então, Lucas inverte a posição aí do início da genealogia. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 23 é o início. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cossã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmon, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Feleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Gente, esse relato de Lucas, da genealogia de Jesus, para mim, ainda que o de Mateus seja maravilhoso, a gente percebe toda essa história cronológica, né, do nascimento de Jesus a partir de Abraão, mas percebem que Lucas, ele vai ser mais profundo, ele vai ser mais detalhista, ele vai ser inclusive mais exato na sua genealogia, porque ele realmente começa desde a origem de Deus gerando Adão como filho, e aí sim toda essa sequência até o início do ministério de Jesus, que começaria então a gerar filhos para Deus a partir do seu ministério. Então Lucas, ele é muito mais minucioso, né, sobre essa genealogia. Então eu digo para vocês, nunca pulem os livros, os textos, os capítulos onde aparecem genealogia. Pelo contrário, se vocês puderem estudar esses textos mais a fundo, façam isso. Vocês vão perceber quanta riqueza vocês vão conseguir extrair dos livros de genealogia. Dos livros não, dos capítulos, né? Onde mostram genealogia. Para mim, eu sou apaixonada, tenho vários cadernos que eu vou anotando, que eu vou fazendo esses quadros de genealogia para ir entendendo, porque isso clareia, né, a nossa mente, o nosso coração a respeito da história, a respeito de homens e mulheres que foram passando pela história da humanidade desde a criação do mundo e que justamente culminam em Jesus. Há uma cadeia, né, seguindo um fluxo quase que natural, e Deus vai cumprindo cada uma das suas promessas com esses homens ao longo da história, ok? Nesse momento, César Augusto se torna imperador de Roma, tá? Um dos Césares, né? César significa um título, né? Então, esse era Augusto, César Augusto, novo imperador de Roma, por volta do ano 27 a.C., esse César, então, toma o poder ali. Então, Jesus nasce dentro do governo de César Augusto. Os nascimentos anunciados. Então, Deus começa, então, a falar nesse momento, novamente, com a nação de Israel.
Anúncio a Zacarias acerca de João Batista. Isso aqui nós estamos aproximadamente em 10 de outubro de 7 a.C. Ano 7 a.C. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25, é o primeiro texto. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumpriram no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favoreceu-me para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, esse relato de Lucas a respeito do anúncio do nascimento de João Batista, e é bem interessante, curiosidade aqui para nós, gente. João, o sobrenome dele não era Batista, tá? O João Batista vem de batismo, porque ele batizava, ok? Quando ele começa o ministério dele, ele pregava a vinda de Jesus e batizava aqueles que então se convertiam. E aí ficou esse codinome João o Batista. E aí ficou João Batista. O nome de João é João, simplesmente. O Batista aí vem por causa de batismo, ok? Aquele que batiza. Então, ele, nesse momento aqui, Lucas começa esse texto falando para nós quem é o governador ali da Judéia, né? Da região da Judéia, que é Herodes, e que Zacarias era um dos sacerdotes que estavam ali no templo de Jerusalém e servia, né, no templo de Deus em algum turno. E esse era o turno que Zacarias estava a serviço então do templo. Esses turnos, gente, falam do Velho Testamento, que Davi instituiu esses turnos para que o templo nunca parasse, para que tivesse adoração e que tivesse sacrifícios 24/7, né? Que é algo incessante. Então, o povo de Israel, todas as vezes que eles levantavam o templo, que no caso foi derrubado lá
na época de Nabucodonosor, e depois então Esdras e Neemias reconstroem, eles voltam a ter esses turnos novamente com os sacerdotes e os levitas, para que o serviço nunca parasse, nunca cessasse. Então havia sempre homens, levitas e sacerdotes da tribo de Arão, né, da linhagem de Arão, que estavam a serviço dentro do templo, a serviço todo o tempo. Então Zacarias nesse momento era aquele que estava escalado, e com certeza outros sacerdotes estavam ali com ele, outros levitas nesse tempo. Mas ele foi sorteado para entrar naquele dia e oferecer incenso no altar de incenso que ficava antes do Santo dos Santos. Lembra aí como era o tabernáculo, como era o templo, né? O lugar, o átrio, a parte de fora, depois o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso. E então no altar de incenso era oferecido todos os dias incenso, orações, né? Era isso que representava ali o altar de incenso. E nesse dia ficou sorteado Zacarias para entrar então e fazer essa adoração ao Senhor através do altar de incenso. E nesse momento um anjo aparece para Zacarias, dizendo então que a sua oração tinha sido ouvida. Isso quer dizer que Zacarias ainda continuava orando e pedindo um filho ao Senhor, ou no seu coração havia esse desejo, e o Senhor sempre vai cumprir os desejos do nosso coração, se esses desejos têm a ver com o desejo de Deus para a nossa vida. Então, entender que Deus diz que ele ouviu a oração de Zacarias tem a ver com o tempo oportuno, ou com a oração correta feita a Deus. Nós vamos falar algumas coisas no momento que a gente falar sobre oração, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas o Senhor então anuncia através do anjo Gabriel, que ele mesmo dá o nome dele, e anuncia então o nascimento de João Batista. E João Batista é um chamado nazireu. O que é o nazireu? É justamente essa questão aqui do versículo 15 em diante. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então fala de alguém extremamente separado para Deus, fala de alguém que ia ter um processo de santificação, de consagração muito além da maioria, né? Muito além daquilo que a maioria teria que fazer para Deus. João, o Batista, né? João teria uma vida totalmente devotada a Deus, voltada ao Senhor, porque o Senhor havia escolhido e colocado isso dentro do próprio coração de João. Ninguém forçou João a ser quem ele foi, gente. Quando existe um chamado, quando existe um propósito, e esse chamado então é exposto para nós desde o início, a gente não tem dúvidas e a gente segue. E João se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Mas não só isso, João seria aquele que iria anunciar, né, a vinda de Jesus. João seria aquele que andaria no poder, versículo 17, ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, o mesmo espírito voltado a Deus, obediente ao Senhor, que tinha ouvidos espirituais para ouvir, que tinha uma vida realmente voltada a Deus para obedecer os mandados do Senhor proféticos, João teria, né? Isso que Deus está falando aqui. E ele teria ainda mais, ele converteria, né, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, né, para eles voltarem para o Senhor. Então João Batista seria um grande evangelista, um grande pregador das boas novas, de Jesus estar vindo, de que Deus restauraria todas as coisas, né? E aí ele fica mudo porque ele não acredita, né, Zacarias, e então o anjo diz que ele vai ficar quietinho até que tudo isso se cumpra, porque ele duvidou, ele questionou, né? Ele teve dúvida daquilo que Deus estava fazendo. Então, a melhor coisa para a gente não murmurar é o quê? Se tornar mudo, né? Se Deus fizesse isso com uma meia dúzia, já traria grande temor para a maioria de nós nos nossos dias, né? Mas Deus faz isso para justamente nos mostrar que quando Ele quer fazer algo e Ele precisa que alguém não interrompa ou não quebre, né, aquilo que Deus está fazendo, Deus intervém, inclusive com o homem se tornando mudo por um certo tempo. Vamos para o anúncio de Maria agora, que é outro anúncio maravilhoso, né, nesse momento. O anúncio de Maria acerca de Jesus.
Então, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, é a sequência do texto. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então com Maria acontece muito parecido, só que com uma resposta totalmente diferente de Zacarias, né? Maria prontamente diz: sou serva do Senhor, faça-se conforme a tua palavra na minha vida, né? Então Maria, ela estava praticamente pronta, né? Era uma jovem extremamente temente a Deus, que provavelmente seguia o Senhor com temor e muita sabedoria. Então quando ela ouve a mensagem do anjo, ela não tem dúvidas, ela ouve, entende, guarda no seu coração e diga: se o que o Senhor quiser fazer, se cumpra a sua palavra. Gente, como esse texto, ele é lindo, né? Desse anúncio do anjo Gabriel também para Maria, já numa outra cidade, né? Que é Nazaré, uma cidade da Galileia. Para Zacarias, ele está ali na Judéia, né? Na região do templo ali em Jerusalém. E para Maria, ele está anunciando para ela em Nazaré, uma cidade da Galileia, um pouco mais afastado de Jerusalém. Vamos continuar? Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 45. É o cântico que Maria faz depois que ela então recebe essa notícia de que ela seria então a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, Maria e Isabel têm o seu primeiro encontro a partir do momento que elas estão grávidas, né? Isabel já está no 6º mês da gestação, como o próprio anjo disse para Maria, e Maria está no início da sua gestação, já existe o bebê ali no seu ventre, mas é bem pequenininho, né? Provavelmente ela está ali de alguns dias ou no máximo um mês de gestação. E elas se encontram e a presença de Deus no ventre de Maria e no ventre do próprio de Zacarias, através de João Batista, cheio do Espírito Santo, né? Cheio da virtude do Altíssimo, cria um alvoroço dos bebês dentro do próprio ventre, né? Isso é maravilhoso, principalmente de João Batista no ventre de Isabel. Ele entende que o próprio Deus está ali e ele se retorce, né, no ventre da mãe ali, trazendo essa alegria para Isabel, sabendo então que existe algo muito precioso na vida de Maria. O cântico então, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56, e a gente termina o nosso
texto de hoje, tá bom? Então, quem começou aí Novo Testamento, a gente vai terminar com esse último texto. É uma média de 85 a 90 versículos por dia que a gente lê. E aqui, então, a gente vai terminar a nossa leitura de hoje. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Nesse momento, Maria faz um cântico, né? Uma grande poesia, um grande louvor a Deus, exaltando essa misericórdia, essa graça que estava sendo então derramada sobre a sua vida, como essa mulher que geraria o próprio Filho de Deus, mas sobre a nação de Israel e sobre toda a terra, na verdade, né? Vindo com graça e misericórdia para alcançar então as promessas, né? Para cumprir as promessas feitas desde Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, de que a sua geração seria incontável, né? Então haviam muitas promessas já dadas a Abraão que se cumpririam então aqui em Jesus Cristo com esse desfecho da promessa final do nascimento do próprio Filho de Deus. Maria fica ainda 3 meses lá com Isabel, né? Provavelmente até ela ter o bebê. Fica talvez alguns dias durante o seu resguardo ou um pouco antes do nascimento de João Batista ela vem embora, a gente não sabe exatamente, mas se ela estava de 6 meses e ela ficou 3 meses, pode sim ser que Maria tenha ajudado Isabel durante o período ali do parto, depois do parto, né, com o bebê, e mais algum tempo, e em seguida ela volta então para sua casa, a palavra diz. Amém? Então amanhã a gente vai dar continuidade aqui no texto, nascimento e a infância de João Batista, e a gente vai seguir aí em nome de Jesus com a leitura do Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe, gente, ótima noite para vocês, bom início de semana e bom início de segunda-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar o nosso texto.